Olá a todos, problema 184, capítulo 12 do Hibbelia. A barra OA gira no sentido anti-horário com uma velocidade angular constante de 6 radianos por segundo. Através de meios mecânicos, o anel B move-se ao longo da barra com uma velocidade escalar de 4t ao quadrado. Então, B move nessa direção ao longo da barra, onde t é dado em segundos. Se R igual a zero, para t igual a zero, então o anel parte da origem aqui, em t igual a zero, determine as intensidades da velocidade e da aceleração do anel, quando t igual a 0,75 segundos. Então, um caso clássico da utilização de coordenadas cilíndricas, né? Ele já deu aí a coordenada transversal, a coordenada radial, então temos que lembrar de como é calculado como ele pediu a intensidade, né? Eu vou precisar das duas componentes da velocidade. Nesse caso, eu tenho a velocidade radial e a velocidade transversal. A velocidade radial é a variação do comprimento aqui do deslocamento percorrido, né? A variação do R. Então, essa é a mais tranquila de calcular. A velocidade radial é a derivada temporal do vetor posição na direção radial. A velocidade transversal é dada por R vezes a variação temporal do ângulo, a velocidade angular. Então, a velocidade transversal é dada por R vezes a velocidade angular. Para o caso da aceleração, novamente eu tenho as duas componentes, radial e transversal. A aceleração radial é dada pela segunda derivada temporal do R menos R vezes a velocidade angular ao quadrado, e a aceleração transversal é dada por R vezes a aceleração angular mais duas vezes a variação temporal do raio e do ângulo. Então, como dificuldade do problema, é identificar cada um desses componentes agora, segundo o que foi nos dito, né, no enunciado. Então, vamos lá, o que eu já tenho aí? O R ponto foi dado, né? Então a variação escalar da velocidade, a maneira como esse anel corre ao longo da barra, é dado por 4t ao quadrado. A variação angular, a velocidade angular, foi dada também. Então, θ ponto eu também tenho do enunciado, 6 radianos por segundo. A aceleração angular, ou seja, a variação temporal da velocidade angular, implicitamente foi dada, uma vez que ele fala que a velocidade angular é constante, então a aceleração angular é zero. Veja que eu começo a construir já todas as variáveis, né? Eu começo a determinar todas as variáveis que eu preciso para a construção das componentes das velocidades. O dr dt é igual ao R ponto, ou seja, a variação da coordenada radial é igual ao R, a variação temporal da coordenada radial é o R ponto, que é o VR. Então eu posso isolar a variável de interesse aqui, que o dr igual a VR dt. Como condição inicial, ele deu que R igual a zero para t igual a zero. Dessa forma, se eu integrar os dois lados da minha equação utilizando essas condições iniciais, eu serei capaz de determinar uma equação do R, porque até então eu não tenho, né? Eu tenho uma equação apenas do R ponto. Então as nossas integrais ficariam integrando de 0 a R o dr e integrando o VR, que eu sei que é 4t ao quadrado, de 0 a t dt. Promovendo essa integração, eu tenho uma equação para o R para qualquer instante de tempo. Então eu sei exatamente em que posição da barra vai estar esse anel para qualquer instante de tempo. Se t igual a zero, R zero é a condição inicial que foi nos fornecida. Precisarei ainda da segunda derivada temporal do R. A segunda derivada temporal do R, eu posso utilizar a primeira derivada temporal que eu já tenho e derivar no tempo mais uma vez. Com isso, eu tenho a segunda derivada temporal de R.
Veja que eu já tenho praticamente todas as minhas variáveis, porém elas estão em função do tempo. Eu devo agora substituir para t igual a 0,75, que é exatamente para este instante que o enunciado nos pede a intensidade da velocidade. Então, quando t da intensidade da velocidade da aceleração. Então, quando t igual a 0,75, a coordenada radial assume o valor de 0,5625 metro. O r ponto, que é 4t ao quadrado, substituindo 0,75, nos fornece 2,25 metros por segundo. E o R2 ponto, 8t, 6 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu tenho todas as variáveis para o instante de tempo de interesse. Eu posso ir determinando então a velocidade, componente radial, 2,25. Componente transversal vai ficar o 0,5625 vezes a velocidade angular, que é 6, 3,375. Elevando ao quadrado as duas componentes e tirando a raiz, eu tenho que a intensidade da velocidade, 4,06 metros por segundo. Da aceleração, eu também sou capaz de calcular as duas componentes, uma vez que eu já tenho todas as variáveis. O R, 2 pontos, eu tenho aqui que vale 6. O R, eu tenho 0,5625 e a velocidade angular, que foi dado no enunciado, 6 ao quadrado. Então, a componente radial da aceleração, lembrando que a aceleração na direção da barra, é dada por menos 14,025 para este instante de tempo. A coordenada transversal, eu tenho os valores de R, de θ, 2 pontos, duas vezes as variações temporais da coordenada radial e angular. Eu tenho que então a aceleração transversal igual a 27 metros por segundo. Elas são perpendiculares. Para o cálculo da intensidade, eu devo então elevar ao quadrado as duas componentes e tirar a raiz. Com isso, eu tenho que a aceleração, a intensidade da aceleração que atua neste anel pro instante de t igual a 0,75 é 30,5 metros por segundo ao quadrado. Temos um erro aqui, que é segundo ao quadrado, é a aceleração. Com isso, então, é respondido as duas perguntas do nosso enunciado. Por favor, qualquer dúvida, mandem no Moodle, identificando o número da questão. Grande abraço, até mais.